Boa noite, professora. Boa noite. Estou acompanhando a sua apresentação maravilhosa, a gente está gostando bastante aqui. Uma coisa que eu queria que você, se possível, você pudesse trazer aqui para a turma, falar um pouquinho sobre os ambientes de aprendizagem que o Holistic Osmose traz, né? Dentro da perspectiva do paradigma do exercício, com perspectivas também, né? A diferença da matemática pura nessas perspectivas. Sim. O Osmose, né, ele vai propor... O meu aluno de mestrado está fazendo estágio de docência aqui na disciplina. Tá. Eu não costumo falar muito sobre cenários para investigação quando eu vou falar sobre educação matemática crítica, e essa é a minha crítica, né? Porque muitas pessoas pegam aquilo e acham que lê um artigo e acham que está falando de educação matemática crítica, né? Como se soubesse tudo. Essa é a minha maior crítica, quem diz que está fazendo, que, na verdade, educação matemática crítica ela tem a base na filosofia da matemática. Então, é um conceito bem complexo para a gente reduzir a um artigo do ano 2000. Mas eu posso comentar, né? Os cenários para investigação, ele vem como uma proposta para a sala de aula, justamente para tentar mudar as formas de comunicação, né, nas aulas de matemática. Então, não é uma metodologia de ensino, né, como algumas pessoas falam que é. Na verdade, é uma proposta de como o professor pode organizar as aulas. E aí, quando a gente encontra, né, o cenário para investigação, a gente vai ter algumas referências, né? Então, a gente fala, vamos começar, o exercício. Quando a gente leva o exercício de matemática, ele pode ter 3 referências. Ele pode ter referência à matemática pura, ele pode ter referência, né? Então, arme, efetue, resolva, e aí a gente, né, integral de x ao quadrado, tudo isso resolva a integral. E vai ter um monte de integral. Isso aí é um paradigma de exercício com referência à matemática pura. E a gente pode ter exercícios com referência à semi-realidade, que são os exercícios que mais aparecem, por exemplo, nos livros didáticos, né? Então, João comprou 10 quilos de maçã a R$20. Quanto João pagou nos 10 quilos de maçã? Né? Então, você coloca uma situação hipotética para tentar aproximar o aluno da matemática de alguma vivência, mas com situações totalmente hipotéticas, né? Que às vezes nem cabem na realidade, e muitas vezes, quando a gente vai pensar, né, no contexto daqueles estudantes, e aí a gente pode falar depois um pouquinho sobre isso, que eu sei que o Vitor quer entrar na questão da decolonialidade, né, e entra justamente nessa matemática aí. E aí a gente tem também exercícios com referência à realidade, né? Então, os exercícios típicos, eu sempre cito muito exercício do Enem, né? Que são exercícios com referência à realidade, em que você traz aquele monte de dados reais, mas a pergunta em si, ela quer que você faça, use aqueles dados para fazer uma conta, aplicar uma fórmula ali, e não se discute, né? Aqueles dados reais. Então, a ideia é que, usando exercícios dessa referência, a gente pode engajar os nossos estudantes em uma investigação. E aí, como que a gente pode fazer isso, né? E aí a gente vai ter os cenários para investigação. Então, eu posso, ao invés de falar para o aluno escrever lá as fórmulas, por exemplo, de calcular volume de sólidos, né? Eu posso dar atividades a partir da área e ir fazendo perguntas para os alunos onde eles cheguem, né, a essas fórmulas de volume. Eles vão descobrir, né, fazer deduções até chegar. Eu posso, né, levar os meus estudantes, por exemplo, eu vou estudar a função quadrática e eu posso levar os meus estudantes para um GeoGebra para que eles explorem o gráfico, né, da função. Então, o que acontece quando eu mudo a variável B da função? O que acontece quando eu mudo a variável A, né?
O que acontece quando eu mexo o A? Se o A é negativo, o que acontece com o gráfico? Se o B é negativo, se o B é positivo. Ao invés de eu, geralmente tem um ensino, né, que você já vai colocar, ó, se o A é positivo, vai acontecer isso, é virada para cá. Se o A é negativo, vai ser assim. Então, você pode deixar que os alunos, mesmo a partir das experiências, cheguem a essas propriedades. Então, isso a gente vai chamar de uma investigação com referência matemática. Da mesma forma, quando a gente vê, então eu estou lá no exercício, voltando lá no João com os 20 quilos de maçã, nos 10 quilos de maçã, R$20. Os alunos sempre vão soltar comentários do tipo, mas está muito cara essa maçã, porque lá no mercado perto de casa, a maçã custa 10. E a gente passa ileso sobre isso. Ou o que esse cara quer fazer com 20 quilos de maçã, né? A gente não dá atenção a esses comentários. Então, a gente pode dar atenção a esses comentários, né? E entrar numa investigação sobre o preço da maçã, sobre inflação, sobre o preço da maçã em diferentes lugares, sobre o cultivo, o impacto disso, e a gente pode ir para diferentes investigações, né? Usando esses mesmos exercícios de semi-realidade, mas que se aproximam com a nossa realidade. E aí, quando a gente vai trabalhar com dados reais, a gente pode usar esses exercícios, né, para questionar essas coisas e fazer outras perguntas. E aí também um trabalho clássico, né, numa investigação, quando a gente está no ambiente 6, é o trabalho com projetos, né, onde os alunos eles vão investigar situações reais, né, tem uma das perspectivas, que existem muitas, né, de modelagem em matemática, também acaba trabalhando um pouco, né, nesse ambiente 6, que é você pensar em situações reais, você usar dados reais para refletir, né, sobre a matemática ou desenvolver a matemática. E aí a ideia não é que os professores atuem, né, só na investigação. Então, quando o Oli propõe esse cenário e ele traz, né, essa tabela ali com esses 6 ambientes de aprendizagem, ele está dizendo para o professor que é importante que ele saia um pouco do paradigma do exercício, né? E aí, quando eu vou pensar na minha organização da minha aula, sei lá, durante o meu ano, né? Ali, ou durante o meu bimestre, meu trimestre que seja, é importante que o professor, né, ele perpasse por todos os ambientes, porque, em geral, o ensino de matemática fica muito concentrado em ambiente 1 e ambiente 3, né? Ali, referência à matemática e semi-realidade. Mas é importante a gente caminhar por diferentes ambientes, e aí, quando a gente caminha, a gente vai ter outras oportunidades de comunicação na aula e também outras oportunidades de aprendizagem, né? E de reflexão e de crítica. Então, essa é a ideia principal, né, dos cenários para investigação. Tem mais que eu falar? Eu quero saber em que momento a matemática crítica até a pessoa até a trajetória dela. Eu quero saber um pouquinho como é que foi a trajetória dela até agora. Ouviu? É a minha trajetória na educação matemática crítica? Bom... Chegou na sua vida isso? Minha vida, vamos falar sobre a minha vida. Eu posso me considerar uma pessoa de sorte, porque eu fui fazer graduação, né? Eu só fiz um vestibular na vida, eu ganhei uma isenção e eu fiz matemática porque eu gostava de matemática. Cheguei de paraquedas, eu sou de Campinas, minha família é de Campinas, eu cheguei de paraquedas na Unesp de Rio Claro. Na Unesp de Rio Claro, minha professora de cálculo 1, Miriam Godoy Penteado. E aí, trabalhei com ela ali, com muita dificuldade, né? Eu sou da periferia de Campinas, aluna de escola pública, então todas as dificuldades que a maioria de vocês, eu sei que os meus alunos aqui da FES têm, né? Quando chega na universidade, meu Deus, o que é isso? E eu tinha vontade de fazer engenharia. Mas a Miriam, ouvindo meus papos, né, em sala de aula, ela dava aula para mim 3 vezes na semana e eu falava para caramba, muito perspicaz,
ela me convidou para fazer um IC com ela, para trabalhar na escola, que ela tinha um projeto, enfim. E aí eu comecei a desenvolver iniciação científica na escola com alunos com dificuldade, e aí eu me aproximei, ela estava mudando, né, migrando da tecnologia para a inclusão nessa época, e a época que ela estava montando o grupo de educação inclusiva, educação matemática inclusiva, e aí eu comecei a trabalhar com a educação matemática inclusiva. E aí eu conhecia o Oli, mas até então o Oli, ele era o marido gringo da Miriam, sei lá o que ele significava, ele era o marido gringo da Miriam, que estava lá em Rio Claro de vez em quando, mal falava português, eu mal falava inglês, e a vida era essa. E aí eu fui aprofundando, então, em 2011, o Oli se aposenta lá na Dinamarca, ele muda mais, fica para o Brasil, e ele começou a orientar lá em Rio Claro. Então, o fato dele ter os orientandos, a educação matemática crítica começou a vir mais forte para o grupo, e aí a minha pesquisa de mestrado eu já tive que direcionar, né, para cenários para investigação, por conta do contexto, e aí foi quando eu comecei a estudar a educação matemática crítica. Então, em 2011, eu comecei a conhecer o Oli, né, como referência, e não só o marido gringo da Miriam. E aí eu fiz o mestrado, e aí junto com os doutorandos, e aí eu terminei o mestrado. O meu mestrado e meu doutorado, eu trabalhei problematizando o ensino de matemática para estudantes surdos, né? E a questão do diálogo, né, é bem forte. Então, a perspectiva e a noção teórica da educação matemática crítica é bem forte. Inicialmente era o diálogo para mim, e aí quando eu fui para o doutorado, eu já ia usar a questão do diálogo, o Oli me convidou, porque ele me conhecia, né, fora dos bastidores da pesquisa, para trabalhar com ele. E aí, mesmo sendo orientada pela Miriam, eu fui para o grupo, né, que o Oli tinha os orientandos dele, ele fazia orientações separadas. E aí eu fui me aprofundando, aí durante o doutorado, eu também surgiu a oportunidade de eu fazer o sanduíche, então passei 7 meses lá em Chicago com o Eric Gutstein, onde eu pude me aprofundar bastante, né, na perspectiva dele, né, de ensino e aprendizagem de matemática para a justiça social, e também na teoria crítica da raça, que aqui no Brasil até então não se falava, isso foi em 2018, e lá isso era muito forte. Então, nos Estados Unidos, eu me descobri uma mulher negra, olha só, tive um chá de revelação lá, porque o Eric Gutstein me colocou na parede, né, ele falou, você não vai poder ser neutra, você é uma pessoa politicamente muito importante para a educação matemática e você tem que parar de se esconder. Então, eu volto dos Estados Unidos, né, com essa... Estudei muito Paulo Freire, mais do que eu já tinha estudado no Brasil, então estudei bastante também lá nos Estados Unidos. Então, eu já volto para o Brasil com essa outra perspectiva, né, me assumindo também essa questão política que eu tenho. E aí, continuei trabalhando, defendi meu doutorado, mas continuei no grupo. Depois eu fiz um pós-doutorado na Áustria, na Universidade de Klagenfurt, onde eu fui justamente discutir a educação matemática crítica para estudantes em posições confortáveis, né? Então, como você vai cutucar esses alunos que estão lá, onde eles nem vêem desigualdade, nem nada? Então, eu fui para lá para pensar um pouco isso, e é isso. Então, aí me envolvi mais com a comunidade de educação matemática e sociedade, né? Que eu faço parte, tipo, do Comitê Internacional, então tenho discutido essas pesquisas aí, né, com pesquisadores do mundo todo, conheço uma galera, trabalho com a galera e trabalho com o Oli, né, então me manter ali em reuniões semanais com o Oli é o que faz me manter ativa, né, na educação matemática crítica. Então, ele publicou um livro que saiu hoje, o livro saiu hoje, mas eu já li o livro todo, porque eu já fui lendo o livro, né, enquanto ele ia escrevendo e ia compartilhando com a gente. Então, acho que essa é a minha trajetória, é o que eu tenho feito, né? E agora eu oriento também os orientandos do Oli, eu tenho orientado os alunos dele de doutorado. E também tenho os meus próprios orientandos, né, de mestrado. Agora que eu entrei na Unesp, vai fazer 1 ano amanhã que eu entrei na Unesp. Então, eu sou novinha,
Sou novinha, né, na carreira e estou começando a construir. E aí eu saí, né? Só que daí é importante. Quando eu saí ali, ir para os Estados Unidos mudou bastante essa minha ideia. E aí, é claro, a pesquisa você começa, meus dados, eu gosto da minha pesquisa de doutorado, mas se eu tivesse estudado um pouquinho mais antes a teoria, talvez eu não tivesse feito a pesquisa com surdos. Mas aí eu terminei a minha pesquisa, eu gosto dela, eu acho que ela traz bastante contribuições para a educação inclusiva e também para a educação matemática crítica, né? Porque eu coloco surdos e ouvintes em diálogo e construindo conhecimento matemático em sala de aula. Então, eu gosto muito da minha pesquisa de doutorado. Mas aí eu decidi que eu fui perdendo a paciência um pouquinho com as pesquisas, né, de surdez no Brasil e tenho pensado mais a questão da educação matemática, inclusão e exclusão de forma geral. E aí as questões raciais, né, eu até comentei com o Vitor, elas têm me chegado, né? Eu não busquei, mas isso começou a chegar. Então, principalmente agora, eu entrei na FES e vou fazer 1 ano amanhã que eu estou aqui. Eu já sou a supervisora do Núcleo Negro, até pelo meu papel. Então, eu sou uma mulher preta, gorda, numa faculdade de engenharia, em que a gente tem departamentos em que não tem nenhuma mulher. Eu sou a única docente, eu nem sou retinta, né? Tá travado? Vocês estão me ouvindo? Eu acho que travou. Alô? Voltou. Tinha dado uma travada, né? Onde que eu parei? Você está falando que você é a única uma mulher preta, gorda, na faculdade de engenharia, que no mundo departamento tem mulher. Então a gente tem um ambiente aqui onde a gente tem muita misoginia, a gente tem muito racismo, a gente tem muita homofobia. E aí essas questões de raça e de gênero e tal, elas têm me chegado, né? Como a preocupação da educação matemática crítica de forma geral, e num campus onde as ciências exatas, né? A matemática se faz tão presente, ela é essencial aí para todos os cursos do nosso campus. E então eu tenho começado, né, a tentar estudar mais, a me aproximar dessa agenda de pesquisa, mas é uma aproximação, né? Então, é para esse rumo que eu estou indo e também olhando, né, para essas questões, eu falei da questão de interseccionalidade, né? Olhando para o próprio campo de educação inclusiva. Porque quando a gente olha para a educação inclusiva, a gente não tem trabalhos falando sobre questões raciais. Então, é algo que eu tenho estudado bastante e tenho questionado, né? E tenho trazido. Então, agora, em Natal, eu vou apresentar o meu trabalho, que é sobre a antinegritude na educação matemática inclusiva, né? Então, eu estou fazendo uma denúncia, né? Do próprio grupo em que eu sou coordenadora adjunta. É isso. Como que é antinegritude? É isso? Isso, a antinegritude. Que é o quê? A falta de pesquisadores negros? É isso? Não. A antinegritude, né, é um conceito, eu uso como referência o Denis Martin, onde ele vai falar que é negado não só dos pesquisadores, né? Então, por exemplo, um aluno autista, um aluno surdo, as pessoas se comovem, né, com a condição dele. Mesmo ele sendo rico, tendo todos, né? Vamos pensar, um aluno autista com todos os tratamentos, todos os acessos possíveis, ele é autista, as pessoas se comovem. Mas um aluno negro, ele não é digno nem das pessoas olharem para a pesquisa para ele, né? Ele ali na sala de aula, é totalmente exclusivo. E aí a antinegritude vai falar desse racismo estrutural, desse racismo epistemológico, porque também o que pessoas negras têm produzidas também não é levado em consideração. A gente continua com as referências brancas, né? Então, eu falei aqui para vocês do Oli, e o Oli tem falado sobre racismo, mas eu, por exemplo, sempre falo que o Oli não é uma boa referência para a gente falar sobre racismo.
por mais que ele problematize, que ele seja brilhante e que eu ame e admire o trabalho dele, ele é um branco europeu falando sobre coisas que ele nunca viveu e não vai viver. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as referências que a gente usa também. Então, a antinegritude vai chamar atenção para esses aspectos, não só de pesquisar com, mas de quem eu estou usando, que pesquisas que estão sendo levadas, né, em consideração, né? E aí vai muito naquela... O Aguinaldo coloca muito, né? Que corpos podem produzir matemática, né? Ele coloca muito essa questão. Então, vai muito nessa direção, né? Os corpos negros, como eles estão sendo vistos na educação matemática? Quem é a referência que a gente tem? Então, a antinegritude, ela vai discutir um pouco de como isso perpetua, né? Aí eu estou discutindo na educação matemática, mas a gente pode pensar em antinegritude em todas as esferas. Eu acho que quando você falou que eu sou a única professora negra, acho que é isso, né? Na escola, no departamento de engenharia, eu liguei com o que você estava falando de teoria crítica da raça, como o racismo é naturalizado. Então, acho que uma primeira, falando como homem branco, né? Assim, uma primeira coisa que eu acho que as pessoas brancas que querem se engajar numa posição antirracista precisam fazer é desnaturalizar o racismo, né? Assim, porque Sim. quando você falou isso, eu lembrei, quer dizer, eu relacionei, porque aqui no Instituto de Matemática, onde eu trabalho, né, eu não sei exatamente, mas são entre 150 e 200 professores e só tem 3 professores negros. Desses 3 professores negros, 2 entraram há menos de 5 anos, assim. Então, por muito tempo, só teve uma professora negra aqui. E isso é muito naturalizado. Quando a gente naturaliza, o que quer dizer naturalizar essa situação? É não levar em consideração os aspectos históricos e sociais que constituem o racismo estruturalmente na sociedade brasileira, que impedem as pessoas negras, impedem ou colocam obstáculos, dificultam chegarem a determinadas posições. Então, naturalizar o racismo é não levar isso em consideração. E quando você naturaliza o racismo, você acaba atribuindo isso a alguma inferioridade mesmo. Você acaba assumindo no seu fazer que tem alguma relação hierárquica entre pessoas de inferioridade e superioridade entre pessoas negras e pessoas brancas. Então, acho que esse é o primeiro passo. Que isso acontece, não é uma coisa normal, assim, vamos dizer, natural. Numa sociedade onde tem mais de 50% de pessoas negras, tem essa discrepância tão grande, assim, né? Eu acho que isso que é uma coisa que a educação matemática crítica também ajuda a gente perceber, né, matematicamente essa discrepância percentual, vamos dizer, entre a quantidade de pessoas negras em determinados lugares da sociedade e de mulheres, de pessoas LGBT em determinados lugares da sociedade em relação à porcentagem daquele grupo na sociedade como um todo, né? Enfim. Isso. E aí a gente vai olhar, né, um pouquinho mais profundo, né? Não só a porcentagem, né? A gente tem aí falar, mas tem, tipo, tem um professor, tem 2 professores, mas o que eles estão em cargo de chefia, que posição que eles ocupam? O conhecimento que eles estão produzindo é o que as pessoas citam, né? Quando a gente vai em grandes seminários da própria educação matemática, né? Quantos seminários que a gente vê um pesquisador negro dando uma palestra de abertura? Eu nunca vi nenhum, né? E quando vi, sei lá, já fui em encontro que era o Arthur Powell, que nem brasileiro né? E talvez estava lá por ser, né, estrangeiro e ter todo o privilégio, porque talvez se ele fosse brasileiro, né, a gente não ia levar em conta. Então, quantos matemáticos e quantos educadores matemáticos negros a gente conhece, né, que a gente pode falar que é uma referência, né? A gente pode conhecer, mas quem é citado? Quem está sendo citado? Quem está sendo, né, aí
recebendo homenagem e tem perpetuado. Então, parece também que existem, e esses que existem também, o trabalho que eles desempenham não é levado em consideração, né? Então, a discussão ela vai um pouquinho a mais. E aqui a gente tem a questão de gênero também, né? Aqui na Faculdade de Engenharia. O Departamento de Engenharia Mecânica não tem nenhuma professora mulher. Não tem. O de Engenharia Elétrica, acho que tem uma. Aí, o de Engenharia Civil, acho que tem 3. Então, são departamentos em que a presença feminina, né, ela é bem, bem difícil. No direção, né, esquece. Nossos diretores são homens brancos. E, né, homens brancos e, em sua maioria, conservadores. Imagino. Mas outra coisa que eu acho que é um exemplo disso que você está falando é dentro da própria discussão decolonial, quando o termo decolonialidade começou a ser aceito dentro da academia, dentro da universidade, do meio acadêmico, foi quando homens brancos cunharam esse termo, né? Que foram aqueles pesquisadores, Aníbal Quirrano, enfim, e as coisas que eles falavam já eram ditas por pesquisadores e pesquisadores negros no Brasil, como Lélia Gonçalves. Enfim, pensei nela. Falavam coisas que era aquilo ali e que não eram ouvidas, né, dentro do meio acadêmico. Então, acho que dentro da própria discussão decolonial a gente tem denunciado isso, né, assim, que precisou um homem branco falar isso para a academia ouvir. Sim. Mas uma outra coisa que eu acho que só uma outra coisa rapidinho nessa sua fala, só para o pessoal mudando um pouco de assunto, mas não mudando tanto, porque eu acho que é importante o pessoal ouvir que muita gente aqui está no início do curso, alguns nem tanto, estão mais no meio, mas ouvir você que uma pessoa que era uma pessoa periférica, como a gente tem dificuldades no início da universidade. Então, acho que é legal ter assim, exemplos, né, de pessoas assim, que eu acho que quando a gente está no início do curso, a gente acha que é muito difícil chegar até o final, né? Assim, então, só com ela não é, pessoal. Então, que outras pessoas já passaram por isso, é isso que eu quero dizer, entendeu? Ah, sim, né? Os meus alunos estão aqui, mas eu não escondo deles, né? Eu não era aluna de notas exemplares, então eu tive minhas reprovas, né? Fiz um curso com muita dificuldade, né? A graduação era uma graduação integral, então Rio Claro tem licenciatura e bacharelado, então tinha toda a perseguição de professor, da matemática pura, passei por tudo isso. Mas depois, né, eu fiz um mestrado muito de forma bem linear, né? O doutorado. Tive dificuldade com o inglês, né? Não é. As pessoas, você já morou fora, já morou em 2 países. E eu ainda não me considero fluente, embora eu me comunique com muitas pessoas. Eu me comunico, né? Em inglês, se eu tiver que falar inglês, eu vou falar. Mas o inglês foi uma das barreiras que eu enfrentei, né? Hoje talvez eu não enfrento, né? Mas causa aquela certa insegurança, então eu acho que porque eu fui começar a aprender inglês no mestrado, né? Então ali já com 23 anos que eu vou começar a me dedicar a aprender inglês, porque escola de língua estrangeira era uma realidade muito distante, né? De onde eu morei, de onde eu cresci. E aí é isso, pessoal. Vocês só tem que encontrar, mirar em alguma coisa, né? Que vocês queiram aí. E só vai. Uma hora se coloca como meta e vai lutando. Tem muitas dificuldades, mas a gente consegue. E também com suporte, né? Não posso falar. E eu até acho engraçado. Eu falo, as pessoas... A gente falando essa questão de raça, né? Cheguei onde eu cheguei, mas graças a essas pessoas brancas, né? Então tem o Olho e a Miriam, que
que me apoiaram, que sempre acreditou em mim, que, né, pessoas brancas de fora. Então, eu consegui, por exemplo, que uma universidade alemã bancasse uma viagem minha para um congresso na Grécia, né? Então, umas coisas assim que vão dando suporte para a gente no trabalho. E aí, quando eu falei que me perguntou, né, a minha trajetória na educação matemática crítica, eu falei que eu me considero uma pessoa de sorte, porque, claro, que eu trabalho com uma referência. Então, eu não vou ser hipócrita de não dizer que muitas portas se abriram para mim por saber que eu sou próxima dessa pessoa, né? Então, eu fico zoando que eu dou carteirada, né, em nome do olho, né? Minha carteirada é o olho. O olho, trabalho com ele. E isso, com certeza, muda a forma como as pessoas falam, né? Você tem uma carta de indicação, o olho sempre fala de mim com muito carinho, meu nome está em todos os livros, né, que ele publica, pelo menos agradecendo a contribuição, alguma coisa. Então, você acaba, né, as pessoas acabam te dando uma credibilidade, não por você, por saber que você é próxima de uma pessoa que talvez elas queiram ter uma relação. Então, eu também não sou hipócrita de não reconhecer isso, né? Eu tenho esse suporte que eu recebi também, que me ajudou a esse caminho, né? De ir para fora, essas questões, né? De participar de eventos internacionais, de poder ir para o sanduíche, aprofundar. Então, eu acho que tem isso também. Tá, tem um. Não, vai lá, Tomé, fala. Boa noite. Eu gostaria de saber, para você, qual a maior barreira da educação da matemática crítica? Qual a maior dificuldade que ela tem? Olha, eu estou escrevendo um artigo com os orientandos de doutorado sobre educação matemática crítica hoje hoje na escola, né? Eu acho que a maior dificuldade que a gente tem encontrado hoje, pensando na escola, né, em desenvolver atividades dentro da perspectiva da educação matemática crítica, é que para você discutir educação matemática crítica, você precisa que os estudantes, né, eles conheçam sobre a realidade deles, né? E aí pensando em estudantes em situação de vulnerabilidade social. Mas parece que esses estudantes hoje, eles não vivem a realidade deles, né? Com essas redes sociais. Então, muitas vezes, a gente tem que fazer, tipo, uma conscientização dos alunos de mostrar, ó, é assim, é aqui onde existe uma normalização, né? Então, aqui onde eu vivo é tudo ótimo, né? Tá bom. Tá, mas você tem direito a isso? Não. Né? O que você come, né? Quando você vai falar, um orientando meu, ele trabalha com educação financeira. Então, os alunos têm um iPhone e eles acham que eles, sei lá, eles têm dinheiro, o iPhone parcelado em não sei quantas questões. E aí, a hora que você vai perguntando o que eles têm acesso, e aí eles vão percebendo que eles têm acesso quase que nenhum, né? Então, eu acho que as redes sociais têm deixado os estudantes, né, tem sido um obstáculo muito grande, porque parece que eles vivem na realidade desse povo que eles seguem, né? E eles esquecem da própria realidade em que eles olham. E a outra, eu acho que uma outra dificuldade, né, de se trabalhar a educação matemática crítica, talvez, eu pensando na minha experiência aqui no estado de São Paulo, é o currículo. Porque a gente tem um currículo que é slide. As aulas vêm em forma de slide e o professor tem que cumprir aquele slide naquele dia, né? Então, tem aparecido, né? A gente fala que a gente vai sempre, né, fazer uma subordinação criativa, atuar nas brechas, mas eu vejo um currículo cada vez deixando menos brechas, porque daí eles colocam slides. A gente os alunos têm milhões de plataformas que eles têm que fazer, e aí ficar ali preenchendo coisas, e muitas vezes você não tem espaço, né? Então, o professor tem cada vez mais
perdida a autonomia. Então, hoje, aqui no estado de São Paulo, não sei como está no Rio, mas a gente não tem autonomia de preparar a própria aula. A gente, né, os professores aqui, né, que atuam na nossa rede estadual. A aula já vem pronta. E essa aula vem pronta, né, ela chegando em cada bimestre. Então, o professor, ele começa o ano, ele não sabe o que ele vai ensinar lá depois, no outro bimestre. Então, eu acho que esse também é um ponto que tem sido bem desafiador para a gente pensar, né, a educação matemática crítica em sala de aula. Em relação à pesquisa, a dificuldade é nenhuma, porque a gente vai problematizar essa situação, né? Então, quando a gente pensa já na pesquisa em educação matemática crítica, não tem dificuldade. É mais quando a gente pensa em colocar essa perspectiva em prática na sala de aula, que é como eu entendi a sua pergunta. Respondi sua pergunta? Respondeu. A dificuldade muito sempre é essa, né? Uma coisa é fazer pesquisa, outra coisa é fazer pesquisa e chegar na sala de aula, né? Assim, eu queria acrescentar uma outra coisa que eu vejo, assim, não sei se a Amanda vai concordar, mas que é a formação dos professores, né? Assim, professores são muito formados, eu acho que dentro desse paradigma do exercício, vamos dizer assim, né? Então, pegando um exemplo que a Amanda mesmo deu, naquilo que a educação matemática crítica, que na verdade esse cenário de investigação chama de semi-realidade, o exemplo que ela deu, que é assim, um aluno comprou não sei quantas mil maçãs, quanto custou esse tipo de problema, que coloca uns dados que é completamente nada a ver, assim, né? Assim. E muitas vezes, quando o professor se depara com esse problema, o professor pode ter diferentes atitudes. Então, ele pode problematizar isso, mas quem é que compra isso? Como é que está de acordo? Faz sentido isso ou não? Ou o professor pode silenciar o aluno, pode falar, aceita aí, porque é assim que está escrito no livro. Então, o professor também tem que ter uma formação crítica. Então, acho que isso tem que estar dentro dos cursos de licenciatura. Não sei se a Amanda concorda. Sim, eu concordo, porque a gente, né, ainda tem uma visão muito romantizada da matemática, né? Os meus alunos aqui, eu já discuti com eles sobre isso, né? Uma visão dessa matemática, então é muito forte essa visão eurocentrada da matemática, essa matemática linda, perfeita, né? Acabada, e que basta a gente se apropriar, né? Não é nada questionado. Então, eu acho que sim, isso dificulta também o professor saber, né, relacionar isso e aplicar em sala de aula. E aí, até na EAD, né, você falou, a gente tem os cursos em EAD, né? Então, muitos professores hoje têm sido formados em EAD. Então, aqui na rede municipal de Ilha Solteira, os professores, né, dos anos iniciais, que é a rede municipal, que não são professores de matemática, mas são professores que ensinam matemática, né? Então, a gente tem professores EAD, que se formaram na EAD, em pedagogia, passaram num concurso, estão lá para fazer a alfabetização matemática dos alunos e não sabem o que é um sistema de numeração decimal e posicional. Não sabe usar, né? Não tem recurso para ensinar os estudantes a matemática ali, né? A matemática tradicional. Então, a gente está tendo dificuldade de ter isso. Então, se não tem recursos, né? Não tem repertório para ensinar a matemática tradicional, que de lá para pensar sobre essa matemática, né? Aplicada aí à sociedade. Então... E pegando também algumas outras coisas que apareceram na apresentação da Amanda, aquilo que ela destacou, de fazer perguntas e tentar entender o que o outro está pensando, né? Não sei se foi exatamente com essas palavras, mas eu acho que a gente, como professor de matemática, não é muito formado para isso, né? A gente é mais formado para não ouvir o outro, né? Então, ouvir o que o outro está falando, né? Tentar se colocar na posição do outro. Isso é muito importante. Eu não sei, na experiência de vocês como alunos e alunas na educação básica, como é que foi isso, né? Os professores de matemática que vocês tinham. Porque se colocar nessa posição de ouvir o outro, fazer perguntas e ouvir o que o aluno fala, é difícil, porque, como a Amanda falou também, isso pode levar a aula para um lugar que você não planejou. E aí isso pode se colocar numa posição de
ter uma discussão que você não sabe. Mas isso não é uma coisa vulnerável para o professor, isso não é um problema. Mas muitos professores veem isso como uma coisa que enfraquece. Isso não deveria enfraquecer o professor. Eu acho que isso é uma questão também. Porque vai naquela visão da educação bancária, né? De que o professor é o detector de todo o conhecimento necessário para os estudantes, né? E aí o transmissor de todo o conhecimento, né? Ali necessário. Então fica nessa ideia de que o professor ele é obrigado a ter todas a resposta, né? A todas as perguntas dos estudantes, o que não é verdade, né? Rafael. Oi, Amanda, boa noite. Eu não sei se você conhece o Denner, da USP, sou orientando dele. A gente tem um grupo, né, para discutir educação matemática crítica. Uma discussão frequente nossa é a relação com a igualdade e a equidade, né, da educação matemática crítica. Então, eu queria saber, que você falasse um pouquinho sobre isso, um pouquinho da sua opinião. O que você acha dessa relação? Se está linear, se está toda embaraçada, tá bom? Não sei se você conseguiu ouvir. Ouviu? A relação entre igualdade e equidade? Isso. Você orientando do Denner, eu não te conhecia, então você é meu sobrinho acadêmico, né? O Denner, eu conheço o Denner mais do que gostaria, talvez, não, imagina. A gente fez, né? O Denner, ele entrou no mestrado quando eu entrei no doutorado, então a gente é bem próximo. Eu acho que a minha ideia é a mesma, né? Do Denner, a gente pensa muito nessa questão, a equidade. A equidade e a igualdade, né? Então, a igualdade é quando você vai proporcionar uma mesma coisa para todo mundo, né? Sem reconhecer que existem pessoas diferentes. E a equidade é quando você reconhece, né, as diferenças, né? E aí, pensando na inclusão, a gente vai... As diferenças sociais, culturais e sensoriais, né? Que os estudantes têm. E aí é você pensar, e aí pensando no ensino de matemática, um ensino, né, que consiga contemplar essas diferenças, né, os alunos em suas diferenças. Então, uma educação, né, a gente vai usar educação para todos e para cada um na sua diferença. Então, a ideia da equidade, né, a igualdade é você considerar, elevar todo mundo ao mesmo patamar ali, oferecer a mesma coisa para todo mundo. A equidade é primeiramente reconhecer que existem diferenças e que cada pessoa, né, ela vai, né, experienciar a matemática a partir da sua perspectiva, da sua diferença. Era isso que você perguntou? Perfeito. Tem uma pergunta lá no fundo. Só comentando também. Então, essa questão, quando a gente fala de equidade, é considerar que as pessoas vêm de lugares diferentes, né? Tem até algumas dinâmicas que o pessoal faz, levanta o braço, quem tem, já viram isso? Não, sabe do que eu estou falando? Quem tem, quem demora menos de 1 hora para chegar na faculdade. Então, as pessoas, é muito diferente isso, né? Assim, o lugar que você mora, as condições que você tem, isso é muito determinante nas condições que você tem para estudar, por exemplo, né? Então, é um pouco isso. Adriano. Boa noite. Está dando para ouvir que ele está lá atrás? Tá. Bem baixinho, mas estou. Chega perto. Vou chegar perto. Alguém não assinou ainda? Boa noite. Boa noite, bem melhor. Bem melhor, né? Então, eu estou também me embrenhando pela educação matemática crítica, por sugestão do meu orientador, que é o Ulisses Dias, aqui do programa. Antes eu pensava em fazer o meu trabalho em educação popular, na área da etnomatemática, né? Mas o que eu queria perguntar, na verdade, é o seguinte. Eu estou começando a conhecer a educação matemática crítica agora. É uma área realmente muito interessante. Mas eu fico pensando no seguinte, vê se a viagem é minha. A gente poderia
falar em educação geográfica crítica, educação histórica crítica, educação física crítica, educação crítica, de uma maneira geral, sabe? Inclusive, eu tenho tido esse embate, estou dizendo agora aqui para o Vitor, meu professor aqui do lado agora, eu tenho tido esse embate se talvez no doutorado eu não deveria ir para um curso de educação ao invés de continuar em educação matemática, por estar restrito nessa área, sabe? Mas isso é uma viagem. O que eu queria saber de você é o que você pensa sobre... Primeiro, eu não sei se existe teoria de educação crítica de outras áreas, tá? Como existe educação matemática crítica, que é a área do URI. Não sei se tem algum teórico que fale de educação geográfica crítica. Mas o que eu queria saber de você é o seguinte, dentro desse entendimento de que a gente poderia falar em educação crítica de uma maneira geral, qual é a especificidade da matemática na educação crítica? Por que nós precisamos falar em educação matemática crítica e não estender para a educação crítica em geral e matemática para dentro disso? Bom, primeiro eu acho que pode-se pensar, né, em educação física crítica, em educação geográfica crítica e qualquer outra que a gente vai sempre ter apoio aí, né, não vai fugir da educação crítica de uma forma geral, né? Tanto a gente pensando numa educação crítica quando a gente pensa na escola de Frankfurt, ou quando a gente pensa, né, nos nossos referenciais. Eu acho que aqui no Brasil a gente vai ter o Saviani, né, na perspectiva histórico-crítica, e a gente vai ter o Paulo Freire, que tem algumas coisas em comum e algumas diferenças, mas que dão suporte para todas essas educações. Eu acho que a questão da matemática, ela entra numa questão que a matemática, se você for pensar, né, educação matemática, por que a educação matemática é uma área tão forte aí, né, de pesquisa? Porque a matemática, ela consegue ser, de certa forma, universalizada, né? Um dos poucos conhecimentos que foi universalizado. Porque se a gente for pensar em geografia, na escola, a gente tem que estudar uma geografia local, a gente tem que estudar algo que não é a mesma coisa que os estudantes lá da Índia estão estudando. A geografia deles é outra. A história que eles estudam é outra. Aqui, na educação física, a galera aqui vai jogar futebol, lá eles vão fazer yoga. Só que quando a gente olha para a aula de matemática, a matemática vai ser a mesma, né? Ela é tida como universal. E eu acho que é isso que traz, né, essa força, tanto para a educação matemática, e aí uma das primeiras justificativas da gente se falar em uma educação matemática crítica. A outra questão, eu acho que a geografia, né, de que modo que a geografia tem dominado a nossa vida, né, criado formas de poder e dominação. Você saber geografia te dá algum poder? Quando você sabe música, alguém fala, né, que você, nossa, é fenomenal. Se você sabe história, nossa, ele sabe história, que gênio que ele é. Não te dá poder nenhum. Mas quando você sabe matemática, meu querido, você não vê, né, pessoas em posição de poder. Ninguém assume nenhuma posição de poder se ela não tiver um conhecimento de matemática. E aí, não, eu estou falando de grandes líderes, eu estou falando, né, de grandes CEOs de empresa, né? A matemática, ela dá poder, ela é poderosa. Por mais que, se todo mundo está aqui, com certeza, por situações micro, né, que a gente pode pensar, todo mundo que está aqui já passou por alguma situação de, nossa, ele é inteligente, ele sabe matemática, tirou 10 na prova, né? Tá, ele ensina matemática, fala com ele que é o gênio da matemática. E isso coloca a gente numa situação de poder. A matemática, ela é poderosa, ela te dá isso. Então, eu acho, e aí ela não é poderosa porque dá poder a quem tem o conhecimento dela, e também porque ela tem moldado, né, as formas de vida no mundo. A gente vive, né, hoje,
Então, hoje a gente tem aqui, eu estou usando a tecnologia, e tudo isso é possível eu estar conversando com vocês nesse momento por conta da matemática. Se a gente tem as redes sociais, é a matemática, a gente tem muitos acessos, e tudo que acontece na nossa vida, existe modelos matemáticos que está operando na nossa vida de uma forma muito forte, talvez não tanto quanto outras áreas, né, da ciência. Então, a gente fala que a matemática, né, é a ciência que dá suporte para que outras ciências sejam entendidas, né? Para você produzir biologia, você precisa ter um certo conhecimento de matemática para entender algumas coisas, né? Na química, a física que seja. Então, eu acho que é por isso que faz sentido a gente falar de educação matemática crítica, porque a matemática, ela ainda é soberana e ela ainda exerce ela ainda coloca as pessoas, né? E ela é mais poderosa, né? Que as outras ciências. Então, mas isso é o que eu penso. Eu não sei se o Vitor concorda, discorda, se tem alguma coisa para complementar. E também não sei se a minha resposta satisfaz sua pergunta. Adriano, sim. Sim, satisfaz bastante e acho que você respondeu bem dentro do que o Uli fala bastante, inclusive naquele livro dele sobre... Não é o Convite, não, é outro. Ele fala sobre democracia, que ele fala sobre poder e formatação da sociedade. Realmente foi bem bacana a resposta. Obrigado. Eu acho que, assim, complementando um pouco a fala da Amanda, eu acho que a gente precisa questionar esse lugar que a matemática ocupa na sociedade. Acho que isso que é importante, assim. Então, a gente precisa problematizar um pouco essa matemática, assim. Porque, por exemplo, isso que a Amanda falou, quem é bom em matemática é visto como uma pessoa inteligente. Quem é bom em música, em geral, aquilo não é visto como uma... Assim, eu digo de forma geral, né? Assim, não é visto como ser bom em música ou em outras áreas, assim, não é visto como um sinal de inteligência. Então, isso é uma visão que é muito disseminada na nossa sociedade, que é restrita, uma visão restrita sobre o que é inteligência, né? Então, a gente, como professor de matemática, tem uma responsabilidade de sair um pouco desse lugar que a matemática ocupa, né? Assim, e esse lugar que a matemática ocupa, esse lugar de centralidade, dentro das outras ciências, ele é muito construído historicamente também. Então, a matemática, ela é muito assim, ela baliza muito as relações sociais, né? Por exemplo, nas nossas sociedades ocidentais, contemporâneas e tal, são sociedades muito baseadas em relações financeiras. Então, o valor da pessoa, estou dando um exemplo de muitos exemplos que eu poderia dar. O valor que a pessoa tem é muito associado à quantidade de dinheiro que a pessoa tem. E hoje em dia, isso está muito vinculado também com o número de seguidores que as pessoas têm, né, nas redes sociais, que também monetiza a pessoa, né? Assim. Então, isso são exemplos que a gente muitas vezes não se dá conta, mas de como a matemática ela ocupa um lugar de critério nas nossas relações sociais. Então, ter uma visão crítica para a matemática é também desconstruir esse lugar. Eu acho que é muito importante, né? Assim, aí citando novamente o Ailton Krenak, que eu já falei, isso é uma educação para adiar o fim do mundo, né? Porque essa nossa sociedade está se encaminhando para o seu próprio fim, né? Então, acho que é um pouco isso. Concorda, Amanda? Concordo, com certeza. Fala. Posso falar? Vai ser meio polêmico o que eu vou falar. Pode, claro. Então, como é que a gente vai ensinar matemática crítica para os nossos alunos, quando a gente for professor, se nem aqui na faculdade ela é praticada? Isso, ótimo. Então, por exemplo, você deu o exemplo aí Você tá ouvindo, Amanda? Como ensinar educação matemática crítica para os alunos, se nem na escola ela é ensinada, ou se nem na faculdade ela é ensinada, é isso, né? Eu quero pegar aqui.
Fernando, tudo bem? Tá ouvindo Tudo agora? bem. Sim, agora eu tô ouvindo bem. Meu nome é Igor. Então, pessoal, como é que a gente vai ensinar matemática crítica na escola para os nossos alunos, se nem aqui na faculdade ela é praticada? Por exemplo, usando o exemplo do Joãozinho, comprou 50 maçãs e tudo. Beleza, é um exemplo assim, chulo e tal, que não aproxima nada, mas, por exemplo, vamos pegar uma matéria que tem aqui na faculdade, vamos supor, uma matéria, por exemplo, de números inteiros, onde o professor, que é uma matéria já de mais algébrica e tudo, então, tipo, fica lá 2 horas do professor falando coisas, onde metade da sala só está copiando, outra metade está fingindo que está entendendo, e a outra metade nem ligou e já está com o celular na mão e nem aí. Então, a gente vendo esse exemplo na faculdade, como a gente pode pegar e mudar isso e ensinar para nossos alunos essa matemática crítica de uma forma melhor, se nem aqui onde a gente está isso é praticado? Aí a gente vai entrar na... Eu tô falando que eu tenho uma resposta, mas fala. Alguém quer complementar a fala do Igor aqui? Concordam com ele? Só para complementar, nesse sentido assim, de a gente ter essa visão, né? Que tem uma coisa que ela falou mais cedo sobre. Tá ouvindo, Amanda? Tô. Fala, que o Carlos fala mais alto. Fala Essa visão de que a gente pode aprender com o aluno também, que também acontece isso na faculdade, né? Não só na faculdade, mas na faculdade acho que é a principal de realmente falar alguma coisa e o professor, às vezes, ele não gostar porque está ferindo o ego dele, sabe? Isso aí acontece muito aqui, né? Acontece bastante. Mas também acontece em escolas, né? Mas na faculdade, eu acho que por estar num cargo bem alto, né? Estar na academia, que está aí, acha que um conhecimento dito inferior vai atrapalhar ele e esse, talvez, muitos têm um ego, talvez, que não goste que aconteça isso, né? De ser questionado, né? De ser questionado, aí acho que é uma maneira ruim. E aí vem muito o que o Igor falou, né? Que essa questão de como a gente vai conseguir aprender e aplicar, sendo que no dia a dia a gente não consegue ver isso sendo praticado. Sim. Só uma coisa, vocês têm que ver que é uma patologia comum entre os professores da UFRJ ter um ego inflado, tá? Os da FES também. Eu acho que os alunos da FES, eles estão quietinhos ali, mas eu acho que eles concordam que tem alguns professores que vêm. Eu acho que aí essa pergunta, ela entra na guerra milenar, né? Entre matemática pura e educação matemática, né? Essa questão que a gente vai justamente por essa visão, né? Até... A gente pode falar essa visão até pitagórica, romantizada, né? Dessa matemática que ela está nesse lugar, essa narrativa, né? O Olho tem um texto que fala 3 narrativas, né? Então, vai muito nessa narrativa, que é a narrativa mais popular, de que a matemática é linda, é perfeita, e que a gente precisa a gente precisa se apropriar dela, né? Então, a matemática está lá e a gente vai se apropriar dela, dessa beleza da matemática. E aí, como mudar isso? É uma pergunta, né, que eu acho que eu e o Vitor, a gente queria saber a resposta. Na verdade, a gente sabe como mudar, mas o difícil começa com um veneninho, umas águas, nos bebedouros, nos departamentos de matemática, começa de uma forma sutil. Na verdade, a gente sabe como mudar, né? A gente precisa mudar a própria formação. Então, vocês entendem que a gente entra num ciclo, porque a gente precisa mudar a formação que esses matemáticos estão tendo, porque eles passam, né, uma grande parte sem discutir nada relacionado à aprendizagem. E aí eles ficam romantizando uma matemática e eles acham que você se apropria, e aí essa visão educação bancária, onde o professor tem o conhecimento e aprendizagem, visões equivocadas de aprendizagem, porque acha que aprender é simplesmente reproduzir o que foi feito ali no quadro, né? Então, muitos professores em matemática, é muito comum, faz uma demonstração de teorema e se o aluno não reproduzir exatamente da forma que ele fez,
ele considera que aquilo não está certo, então é tudo tratado em termos absolutos, certo ou errado, e o certo é aquilo que ele faz, e o errado é qualquer coisa diferente, porque ele não consegue nem pensar que pessoas podem pensar diferente dele e pode desenvolver matemática diferente dele. Então, a gente precisaria mudar toda a estrutura, né, da universidade que ela tem hoje para mudar isso. Então, eu acho que uma das questões, eu acho que os cursos de licenciatura hoje, eles já têm tido mais aberturas, né, para a gente discutir o próprio currículo, né? Então, hoje, questões de raça, questões de gênero, já são mais possíveis de ser discutidos, e aí, quando a gente vai olhar para esses temas, né, a própria inclusão, a gente não consegue incluir uma pessoa se a gente continuar no ensino de matemática numa visão tradicional, né? Então, o ensino, a matemática, eu sempre falo que ela foi feita por e para homens brancos e supostamente héteros, e qualquer pessoa que foge disso já está indo contra o sistema. Então, a gente pensar em uma matemática para pessoas que não são homens, que não são brancas e não são héteros, né? Ou não é nenhum dos três, a gente já vai ter que pensar em uma reinvenção da matemática, que a matemática tradicional ela não vai caber. E aí é onde a matemática crítica ela vem, né, para dar suporte para a gente pensar nessas outras formas de se apropriar. E aí a gente vai entrar em questões mais profundas sobre o que é a matemática, o que é o conhecimento matemático, de que matemática, né? Eu trouxe o Biratã no comecinho da minha fala, de que matemática a gente está falando, né? Que matemática é essa que a gente está falando? E aí entra em questões mais profundas que eu acho que são muito recentes, né, Vitor, na área para a gente falar. A educação matemática crítica mesmo, ela não tem aí 40 anos, né? Então a gente está falando de uma matemática que essa matemática tradicional que tem muitos anos, e a gente tem uma educação matemática, um movimento que tem aí, não tem mais que 50, 60 anos. Então, a gente tem um caminho longo a percorrer em todas as esferas. Vitor, a sua resposta. Então, só um comentário antes da resposta. Eu gostei do supostamente hétero que você falou. Tem muita gente supostamente hétero aqui. Supostamente. Foi só um toque de veneno, mas não era o que eu ia falar, não. Mas eu ia falar assim, bom, primeiro, eu acho que nem todos os professores são assim, né? Mas olha só. Mas eu acho assim, vou dar alguns exemplos do que eu quero falar. Algumas falas que eu acho que eu já ouvi vários relatos de alunos que tem a ver, eu acho, com o que vocês estão falando, são falas assim, que às vezes os professores dizem, você já deveria saber isso. Eu tenho uma coisa muito, que eu penso muito nisso, eu nunca falo isso, eu nunca julgo que a pessoa deveria saber ou não. Mas eu acho que muita gente fala, você já deveria saber isso, não vou responder, porque se você não sabe isso, você não deveria nem estar aqui. Não sei se alguém já ouviu alguma fala do professor que tenha algo a ver com isso. E a outra que o Carlos falou, professores que sentem o seu ego desafiado. Você não pode falar isso porque você está desafiando a minha autoridade. Isso é assim porque eu estou falando que é assim. Argumentos de autoridade. Não sei se vocês já ouviram falar isso também. Sim ou não? Tem a ver essas coisas que eu estou falando? Tá. Então, eu estou dando esses exemplos, por quê? Porque eu acho que essas práticas são legitimadas geração a geração. Os professores que fazem isso com vocês hoje, provavelmente os professores deles agiram assim. Então, eles foram formados dentro dessa lógica. Assim, então, eles acham que essa maneira é a maneira certa de ensinar matemática. Então, eles acham que, por exemplo, que eles têm que manter o nível. Então, para isso, eles têm que filtrar os alunos que eles acham que são fracos. Então, por isso que eles tentam falam de uma forma que não é acessível para muita gente, né? Porque eles acham que essa é a maneira certa de ensinar, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque eu acho que um caminho, tem dois caminhos, tá?
Um caminho é tentar mudar isso, e eu acho que estão entrando outras pessoas na universidade, estão tendo concursos para a área de educação matemática, que entram pessoas diferentes. Então, tem que tentar mudar isso, mas, além de tentar mudar isso, vocês têm que aprender com esses professores, vocês têm que aprender a ser o professor que vocês não querem ser. Então, vocês têm que usar essas atitudes como não exemplos, como exemplos daquilo que vocês não querem ser. Então, isso que eu estou falando é olhar criticamente as práticas dos professores, não só aqui na faculdade, mas até na escola básica também. Vocês têm que começar a olhar criticamente a prática desses professores, né? E esses professores, muitos deles são assim, eu acho, porque eles não olharam criticamente os professores deles. Então, muitas vezes eles têm determinadas práticas, eles repetem a maneira que eles foram formados. Então, acho que vocês têm que olhar, isso que é olhar criticamente, é pensar, isso é legal ou não? Assim, eu quero fazer isso com meus alunos, o que isso causa, o que isso produz nos alunos? Então, acho que vocês têm que, com esses professores, eu acho que vocês têm que começar a olhar isso também, Igor. O que você acha? Respondi um pouco a sua pergunta ou não? Pode ser sincero. Não. Sim. Sim, mas assim, por mais que a gente fale isso e tudo, o pessoal vai, reproduz assim, mas assim, mas exemplo nos inteiros, o professor tem mais ou menos a nossa idade. Ele tem mais ou menos uns 27 anos. Então, cara, o cara acabou de se formar aí. Pô, ele tem nossa mentalidade. Então, ele viu isso daí na faculdade. Se ele estudou aqui na FRJ, ele viu falando disso. Então, pô, outro exemplo foi quando eu não sei quem é o professor de números inteiros, tá? Mas... Outro exemplo foi quando eu estava no terceiro período, na matéria de Provestre. Cara, todo mundo trancou pro resto porque a aula era horrível. Era só isso, só passando coisa no quadro. Era 1h30 de passar coisa no quadro e ninguém estava entendendo nada. Foi todo mundo trancando a matéria, até que no final sobrou 4 estudantes. Então, tipo assim, da metade da P1 até o final, sobrou 4 estudantes. E eu era um deles. Só que assim, com 4 estudantes, o cara também não consegue dar uma aula que vai fazer o pessoal aprender. Pode, fica complicado. Aí abriu um trancamento especial no final do período. Eu sabia que eu iria acabar. Assim, então, e também, tipo assim, o cara tinha, sei lá, uns 31 anos. Não era alguém velho. Então, é isso que eu estou falando. Então, exemplo de professores mais velhos, assim, tem 50, 60. Não, é um pessoal mais jovem. Já viu isso que a gente vai fazer isso, vai reproduzir. Mas então, porque eu acho que esse professor, eu não estou falando que todos os professores jovens são bons, tá? Não estou falando isso. Mas esse professor que o Igor está descrevendo, provavelmente é um professor que não tem uma visão crítica da própria prática. Estou falando que a maneira de aprender com isso é olhar isso criticamente. Então, esse professor, que tipo assim, tem que ele falou na disciplina de Probest, a probabilidade estatística, tinha não sei quantos alunos tinha no começo, você falou? Sei lá, tinha uns 30 e só sobraram 4. Esse professor deve achar que o problema está com os alunos, não com ele. Isso é uma falta de autocrítica, concorda? Então, eu acho que vocês têm que aprender com isso uma coisa, retomando uma coisa que a Amanda falou e que eu procuro levar muito a sério na minha prática. Que, para mim, isso que o Igor descreveu, o professor que chega falando coisas, para mim, isso não é nenhuma aula. Eu acho que vocês têm que aprender isso com esses exemplos. Que uma aula não é você chegar na frente de um grupo de pessoas e falar coisas. Uma aula eu falo sempre isso, da aula é afetar e ser afetado, né? Então, ouvir as pessoas e ter uma escuta que influencia a sua prática, que muda a sua prática, né? Assim. Então, muitas pessoas dão aula falando coisas e quando os alunos perguntam alguma coisa, a pessoa continua falando como se ninguém tivesse dito nada, ou não é? O professor não entendia, o professor repete a mesma coisa, enfim. Então, acho que vocês podem aprender que isso não é uma aula. A gente não deve considerar isso uma aula. Uma aula sempre tem que estar baseada no diálogo, tem que estar baseada em ouvir e afetar a sua
abordagem a partir do que você ouve. Nunca falar sempre. Nunca falar sozinho. E muita gente acha que dar aula é falar sozinho. Isso são alguns pontos que a Amanda trouxe, que eu destaquei até agora há pouco. Ouvir o outro, se colocar no lugar do outro. Então, acho que isso é uma aprendizagem muito importante para você, como futuro professora e professores. Dar aula não é falar, não é chegar na frente do e falar coisas. Né? Aquilo que as pessoas trazem para a aula precisa mudar o rumo da sua aula. Você tem que estar preparado para isso. E as pessoas aqui não estão preparadas para isso, muitas delas. Assim. Beleza? Eu acho que tem a ver também, né, com o que o Paulo Freire vai falar da educação libertadora, né? Então, na educação que não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Então, quando ele vai reproduzindo, né? Isso que o Vitor trouxe, né? Ele aprendeu assim, é assim que tem que ser. Eu fui oprimido, agora é minha vez de oprimir. E a gente vai seguindo, né, nessa sequência. E realmente falta uma autocrítica, né? Desses professores que normalizam, né? E eu cheguei agora no departamento e meus colegas falam: reprovou tantos alunos. Eu falo: e o que você vai fazer com isso? Só passou 5 alunos em cálculo. Eu falei: e o que isso quer dizer? Que os alunos são vagabundos. Eu falei: ou que sua aula é ruim. E eu falo dando risada, tomando café. Falou que a sua aula é ruim, né? Porque só passar 5 alunos. Falou: porque os alunos não aprovam. Aí eles falam: que eu tenho que corrigir 60 provas. Eu falo: gente, é só não dar prova. Não precisa reclamar de corrigir prova. Se não der prova, não tem que corrigir prova. E aí, eu vou muito assim, eu sou muito brincalhona e eu vou colocando essas coisas para que eles reflitam. É difícil. Porque eles acabam reproduzindo, né, de fato, o ensino que eles tiveram, né? Mas eu vou tentando colocar, e aí eu vejo que até os novos docentes, aqui no departamento a gente tem novos docentes, eles têm se esforçado um pouco, mas assim, minha prova é muito fácil. Tá, mas ainda é uma prova, né? Você acha que o aluno, né, se ele vai demonstrar o conhecimento só por conta de uma prova? Então, as turmas de matemática aqui, a gente tem turmas com 5, 10 alunos. Você precisa da prova para saber o que esse aluno está conhecendo? Não, será que essa é, de fato, a melhor forma de avaliação? Claro, numa turma de engenharia, onde você vai ter aí 60 alunos, às vezes é meio complicado. Mas uma turma que você está dando cálculo 1, 10 alunos, dá para pensar em outras práticas, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a olhar, e vocês, enquanto estudantes, a questionar isso também, né? A reclamar, e por coordenador de curso, a se unir e questionar. Eu quero outro tipo de avaliação, né? Eu não aceito isso, porque é que nem eu falo. Eu, né, e o Vitor, a gente tem os nossos colegas, a gente, né, é concursado. Se um aluno não faz uma reclamação, eu não posso falar: o meu colega não está fazendo isso na aula dele. Mas a partir do momento que existe uma mobilização entre os estudantes e que vai colocar isso, né, para ser questionado, então vamos ter que olhar melhor para esses professores. Então, é de vocês também. E aí também entra, né, a questão crítica, a autocrítica de vocês, enquanto que formação que vocês querem ter. Né? O que vocês estão sendo passivos a aceitar nesse curso? Porque se vocês não se mobilizarem, né, também nada vai se mobilizar. A partir do momento que vocês começam a se organizar, então pode ser que algumas coisas possam ser diferentes. Pode ser. Também a gente não garante. E eu acho... Bom, aqui tem ouvidoria, tem a coordenação, tem ouvidoria. Não, vocês sabem que tem ouvidoria aqui no UFRJ, que vocês podem fazer reclamação. Muitos alunos não querem fazer, mas eu acho que tem que começar a ter essa prática. Eu acho que também alguns professores fazem esse tipo de coisa. Fala. Onde tem isso? Tem, depois eu posso mandar um site que você faz lá de mim. Depois eu posso mandar para você.
Vocês estão me escutando? Eu saí e entrei de novo. Acho que é a internet do Rio de Janeiro que caiu. Vamos ver se ele volta. Vocês estão gostando da discussão? Você fica quietinho aqui, ninguém fala nada? Ah, ele me mandou mensagem aqui. Caiu. Pode falar, pode abrir o microfone e falar comigo enquanto ele não volta. Vocês têm alguma pergunta? Ah, o Pedro está na chamada ou tá só entrou e está aí só para fingir que está aqui? Estamos aqui. Ah, tá aí. Sem microfone no computador é uma desculpa bem antiga, Maria Vitória, desde o semestre passado. Eu vou abrir ali para a Zuri, que ela está se esgoelando. Você vai ficar calada? Vai ficar calada? Zuri, você vai ficar calada? Ah, entendi. Vocês não têm nenhuma pergunta? Pode escrever no chat. Aqui, meu Deus. Meu Deus. Que cachorrinho. Ah, ela tá grande, você viu? Fala pra Letícia, olha o meu penteado, Letícia. Eu tô toda penteada de rosa. A minha mãe tá sendo gravado, né? A hora que eles forem assistir, vai ter a gravação da minha cachorrinha. Eu tô toda penteada, minha mãe foi falar. E aí ela me deixou pra fora, eu tava esbelando, eu tô rouca, que eu tô ouvindo minha mãe falando e eu não tô participando. Mas é porque ela late a hora que eu abro o microfone. Eu começo a falar, daí ela começa a latir. Toma. Quer aparecer. Ah, ela quer atenção, né? Pronto, voltaram. Oi, eu tô roteando aqui. Fala aí, Rian. Não, sobre essa opinião, porque ontem o professor falou bem assim. Tá ouvindo, Amanda? Vem pra frente, porque fica muito ruim de eu escutar. É porque ontem um professor dando aula para mim, ele falou assim, que gosta de dar a P1 dele sem matéria que ele ensinou pra gente durante as aulas, para assim fazer a gente ir mal nessa prova, para na P2 a gente se esforçar mais e estudar de verdade. Aí eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Eu acho que tem que falar para esse professor. Não falaria isso, mas que educação não é tortura, né? Assim, acho que tem que falar isso.
que a educação é acolhimento. Então, ele tá tentando como se fosse assim, provocar uma experiência desagradável, como se essa experiência fosse trazer alguma coisa boa, né, para você. Tipo isso. Eu perguntaria baseado, né, em que filosofia de aprendizagem, né, em que ideia, o que ele, né, quais filosofias de aprendizagem ele está seguindo, né, para essa prática. E, na verdade, na prática, a real é gravar isso daí e entrar e mandar para a ouvidoria, né? Como que o professor vai dar avaliação de um conteúdo que ele não ensinou, né? Então, isso aí, o Vitor falou da ouvidoria, é algo que você manda para a ouvidoria. Fala, olha, ele está avaliando a gente, dando conteúdos que ele não ensinou. Então, como que você, né, vai ser avaliado por algo que você não teve nem a oportunidade de aprender. E aí ele quer testar a aprendizagem. Então, acho que é por aí. Isso. E eu acho que com isso a gente pode aprender também o que é educação. Então, a educação não é isso, assim. E essa concepção que provavelmente esse professor está pensando é muito comum em educação, né? Assim, você tem que colocar o aluno numa situação desconfortável, esperando que dali vai sair alguma coisa, assim. Vai sair alguma coisa que é ruim, assim. Vai sair... Porque educação não é só aprender o conteúdo. O conteúdo não está separado da nossa vida. Então, o professor tem que pensar o que isso causa na sua vida. E a sua vida está relacionada, está amarrada com a sua relação com a matéria, com o conteúdo que você aprende, assim, né? Então, aprender o conteúdo não é só aprender o que é função, por exemplo. É aprender o que é função e que papel isso tem na nossa vida. Então, acho que esse professor tem que pensar isso. Eu acho que o que está no fundo da discussão é o que se entende por educação. Educação não é só assim, saber repetir coisas. Ele está educando para saber repetir coisas, né? Acho que é isso. Mas quem fala? Sim, eu concordo. Fala. Não foi professor agora foi com outro. Então, o professor estava fazendo uma resenha, tudo bem e tal, e perguntou se a gente tinha dúvida. Todo mundo, apesar, acho que a maioria de ter, a gente estava meio que intimidado por algum motivo de tirar essas dúvidas, ninguém quis falar nada. O professor meio que se exaltou e virou e falou assim: vocês acham bonito ser burro? Isso aí é um caso de denúncia, com certeza. Ele não pode falar isso. Então, esse é um exemplo que eu estava falando. Não pode imaginar. Tá. Então, isso é uma concepção do que é da aula, do que é educação. A educação matemática crítica ajuda a pensar nisso. Educação não é isso. Ele acha que colocando vocês em um lugar de inferioridade, isso vai sair alguma coisa. Mas também quero falar outra coisa agora. Semestre passado eu vivia perguntando se vocês tinham dúvida e ninguém falava nada. Eu não falava desse jeito, é ou não é? É o presidente aqui de novo, né? É o que... Aqui de novo. Não, mas o seu método de ensino é o único. Pode ver, todos os professores ensinam pra gente a matéria de que aí, ensina aquela matéria, ensina vetor. Não, porque vamos fazer aquele meu exemplo só agora. Mas o seu vídeo de aula de vetor no período passado, ele está mudando agora, é totalmente diferente a forma de ensino. Não que ele seja ruim, mas a sua é diferenciada. Não importa a matéria, você vai ensinar da sua forma. Que bom. Ouviu, Amanda? Ouviu? Eu ouvi. Ouvi, tentando se livrar, né? Porque vai vir mais disciplina pela frente, né? Gente, então acho que é isso, né? Mais alguém quer falar? Tá na hora da... A última pergunta, né?
Tem mais alguma pergunta, pessoal? Tá 9h30. E aí, curtiram? Legal, então obrigado, Amanda. Ah, peraí. Foi a aula que eles mais participaram, mas eles participam sempre. Olha só. Pessoal, só falar uma coisa, antes da gente terminar, só lembrar, a próxima aula semana que vem não é aqui, tá? A gente vai se encontrar direto lá no centro. Todo mundo entendeu onde é? Hã? Semana que vem, dia 8, na próxima aula. Botei. Mas é perto da estação Uruguaiana do metrô. Beleza? Perto, sabe onde é o Detran da Presidente Vargas? Aquele prédio bem grande. É ali perto. É que semana que vem a gente vai ter uma aula na escola de EJA aqui. Ah, que legal. Então, valeu, Amanda. Muito obrigado. E até... Espero te conhecer pessoalmente, né? Em breve. Você vai estar em Natal? Não vou poder, infelizmente. Não, eu vou para Natal e talvez eu vou no evento de EJA que tem aí, né? O ano que vem. Então pronto, ótimo. Nesse estou tentando. Eu não trabalho com EJA, né? Mas me falaram para eu ir, que o de São Paulo foi muito bom. Então talvez eu vá até para conhecer. Legal. E aí a gente vai se falando, precisando, estamos aqui. Agradeço o convite, agradeço as perguntas, né? Eu acho que é sempre muito bom ouvir. Eu já me considero, né, velha, né? Então, ouvir essa galera que está vindo aí, esses questionamentos, que sempre faz a gente pensar mais, né? E com certeza pensar mais sobre a própria educação matemática crítica. Os meus alunos ficaram caladinhos aqui, mas a hora que vocês caíram, eu falei, vocês estão gostando? Ah, estamos gostando. Então, depois a gente vai conversar mais sobre isso. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Tchau. Valeu. Tchau.